Virando o Jogo. Oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Eu escolhi o Banrisul pela segurança e proximidade. Eu também. Eu gosto de ser atendido na agência, pago minhas contas, saco dinheiro, confiro meu saldo. Eu faço tudo isso, vô, mas eu prefiro usar o celular. O Banrisul sempre está perto quando eu preciso. Perto mesmo? Dentro do bolso. Banrisul Digital, o aplicativo que simplifica a sua vida com a segurança do Banrisul. E aí, vô, não vai na agência hoje? Já foi. Banrisul Digital, clique e simplifique. Muito boa tarde, está no ar o Virando o Jogo desta sexta-feira, 15 de novembro de 2019, feriado da Proclamação da República. E estamos aqui ao vivo com o Virando o Jogo na RDC TV. Você acompanha o programa nos canais 24 e 524 da NET e no mundo pelo Facebook, facebook.com/RDCTV Digital, pelo youtube.com/RDCTV Digital ou então pelo nosso site. Além das notícias, o player ao vivo no rdctv.com.br. No Instagram, os bastidores da RDC-TV. E no nosso WhatsApp, a participação dos telespectadores, 519-9933-9894. Repetindo, 519-9933-9894. Neste feriado de 15 de novembro, o Virando o Jogo está no ar com as presenças de Flávio Valente, Nobrinho, José Evaristo Villa-Lobos, grande amigo que está conosco aqui, Luciano Coimbra, Vitória Caroline e também Giovanni Oliveira, bancada cheia hoje para falarmos muito sobre a dupla Grenal, sobre futebol. Antes do programa estar no ar, não era muito o nosso assunto, mas faz parte, né? Poderíamos ter feito quase um programa aqui sobre política e mudanças e tudo mais. Mas, né, vamos falar um pouco de futebol. Tem aí a seleção brasileira daqui a pouco, tem a dupla Grenal no final de semana, tem futebol feminino daqui a pouco também com transmissão aqui da RDC TV a partir das 13h30 e, claro, muito mais para a gente acompanhar. Primeiramente, Flávio Valente, Nobrinho, muito obrigado pela presença de ambos aqui no programa. Muito bom reencontrá-los aqui no Virando o Jogo. Eu que agradeço. É uma honra estar aqui, rever o Flávio, velho amigo. Eu também, uma alegria te rever, Nobrinho. Os tempos de Beira-Rio que nós fazíamos no setor lá nos anos 90, era uma alegria só. Primeiro o setor e depois o Nobrinho virou o dono do Beira-Rio, né? Depois, foi uma fase anterior à apropriação do Beira-Rio. Mas eram muito bons aqueles momentos, né, Nobrinho? Que a gente cobria o treino e ficava conversando ali. O melhor era a gozação do que o trabalho, muita conversa. Muita conversa. Mas nossa, agora, sem futebol, a vida é mais tranquila também, né, Nobrinho? Ah, é. Praia, viagens, final de semana. Estou aposentado, né? Mas ainda te estressando um pouquinho. Eu vejo no Twitter lá que o Inter te estressa um pouco, né? Então vou começar. Vai, fica à vontade. Eu sou muito colorado, todo mundo sabe. Eu acho assim, ó, que o Internacional agora, domingo, joga a terceira decisão do ano. O Internacional perdeu o Campeonato Gaúcho nos pênaltis, perdeu para o Atlético Paranaense e agora vai disputar a sexta vaga, que não é o que eu gostaria, mas enfim, chega na pré-Libertadores sem depender do Atlético Paranaense. Aí eu quero colocar aqui para discussão. É um jogo absurdamente decisivo esse contra o Corinthians. E eu perguntaria, que Corinthians é este que o Internacional enfrenta? É um Corinthians com mais qualidade, melhor do que aquele que vinha com o Carille, ou não? Ou o Inter pega um Corinthians ainda em fase de reestruturação para ganhar? Eu acho que já pega um Corinthians diferente do que... Para melhor. Para melhor. Esse eu acho que é o maior problema que o Internacional pode enfrentar nesse domingo. Pega um Corinthians diferente, pega um Corinthians onde o Coelho está conseguindo fazer um trabalho completamente ao inverso do que o Carille vinha fazendo. É um Corinthians que ataca mais. Pode ser um Corinthians que tem um pouco mais de dificuldade contra o Inter, pode, mas é um Corinthians que ataca muito mais do que o Corinthians que o Carille propunha. Que era mais defensivo. Porque na minha leitura, o Corinthians, com o comando do Fábio Carille, era o único time no futebol brasileiro que não jogava futebol. Fazia qualquer outra coisa, menos jogar bola. E eu acho que isso aí pode ser um fator complicador para o Internacional. Aí a gente pega a escalação provável que o Zé Ricardo vai colocar em campo. De novo, com o Potker, com o D'Alessandro, com o Patrick, com o Edenilson. Um time pesado do meio para frente. Com o Sobis.
Ou o Guerreiro. O Guerreiro Guerreiro talvez sabe, no né? banco talvez, o Guerreiro. Ele vai chegar domingo de manhã em Guarulhos, às 7 da manhã, e depois vai pro campo. Aí é complicado, Como é que né? ficou essa história do Guerreiro, você sabe? Saiu hoje de manhã, né, que ele vai fazer parte da delegação, só que vai depender da análise dos médicos, né, lá em São Paulo, se ele vai jogar ou não. Pois é, eu confesso que eu fiquei na dúvida ouvindo a Rádio Grenal agora pela manhã. No caminho não consegui confirmar depois. Se ficou em dúvida, não é bom. Não. Vamos levar em consideração. Mas aí eu vou dar crédito ao repórter e a informação mais recente. Porque de manhã, né, a assessoria do Inter confirmava que o Guerreiro seria liberado e que chegaria no domingo a São Paulo. Hoje na Grenal, eu não lembro quem foi o repórter que deu a informação, disse que já seria diferente, que o Guerreiro chegaria ainda no sábado. A Porto Alegre viajaria junto com a delegação. Isso faz Rodrigo diferença. O Rodrigo Caetano disse que o Guerreiro chega ainda no sábado em Porto Alegre para depois ir a São Paulo. Eu acho que é praticamente impossível, né? Mas aí por que não faz Fica direto Por lá, que né? não fica direto Ele lá? vem de Miami, né? Ele vem de Miami. Eu Então, ficaria em São Paulo. Mas os voos, esses voos internacionais, Tudo claro passa que em tem São voo Paulo. em Porto Alegre, Portugal, tu chega aqui direto, mas eu acho que 95% passa em São Paulo ou Rio, pelo amor de Deus. Vou citar outra rádio, então, para ser democrático. Claro. A informação da Rádio Gaúcha que ele chega às 7 da manhã no domingo em Guarulhos. E Ele vai descansar dali o Inter assume o Guerreiro, faz alguns testes para ver como é que ele está. E aí, provavelmente, ele componha o banco numa opção de segundo Olha, tempo. é palpitômetro, tá? É palpitômetro. Ele vai começar o jogo. Ele é fominha. Se estão fazendo toda essa operação de guerra... Eu acredito que ele comece jogando. Eu acredito que ele jogue, mas sinceramente... Ele é fominha, essa é uma expressão muito boa, né? Da forma que o Internacional vem jogando, se tu botar o Guerreiro, o Sobs, o Trellis, ou até eu ali, vai ser só alguém para assistir o jogo mais de perto, porque o cara fica isolado, não recebe, não tem aproximação. Para mim, foi tema de debate do Virando o Jogo essa semana, e para mim a frase da vitória é perfeita. Não vai fazer nenhuma diferença. Não vai fazer nenhuma diferença. Infelizmente, Paulo Guerreiro ganha muito e atualmente não faz diferença. Ele é um centroavante de excelência? É. Ele é o melhor centroavante do Brasil? Talvez ainda assim seja o melhor centroavante do Brasil. Mas no Inter ele não tem conseguido fazer a diferença. E as pessoas ficam brabas comigo porque eu comecei falando isso num tom de brincadeira, mas começou a virar uma realidade. Paulo Guerreiro é o centroavante que não faz nenhum gol decisivo. 4 grenais, nenhum gol. Final da Copa do Brasil, 2 jogos, nenhum gol. Ele fez um gol decisivo contra o Nacional do Uruguai fora de casa. Porque ninguém vai me convencer que o Inter traz um resultado de 1-0 contra o Cruzeiro fora de casa, praticamente classificado na semifinal para a final da Copa do Brasil, e os 2 gols que ele faz em Porto Alegre são decisivos. Não, se a gente for pensar, ele não marca contra o Flamengo na Libertadores, ele não marca contra o Palmeiras, e aí o Internacional precisou muito dele contra o Palmeiras. Se foi o Lindoso que fez o gol. E mesmo assim ele não marcou. Ele não marca em Grenal. E se a gente for buscar a última vez que tu teve um Guerreiro decisivo, eu vou remeter a 2012, 2013, quando ele ainda jogava pelo Corinthians. Então, nem a passagem dele no Flamengo foi decisiva. Mas eu vou te dizer uma coisa, e aí eu quero ver se vocês concordam comigo. Talvez isso também seja um pouco de culpa do Guerreiro. Vou tentar me explicar. Ele nunca fez em outros clubes o que ele fez no Inter. 12 gols em 12 jogos. Esse é um outro porém. A expectativa que ele mesmo criou na torcida do Inter foi muito grande. Mas a torcida do Inter tem que dar graças a Deus que ele fez isso, porque nos outros clubes ele nunca foi assim. Ele não é um centroavante goleador. Eu não tenho esse número, tá? Mas um cara escreveu, tu falaste do Twitter, que ele é assim, que ele sai a 1000, tanto no Corinthians como no Flamengo, e depois ele para. Mas eu acho que o Guerreiro é muito bom. Eu também acho. O que tá faltando é um cara para meter a bola para ele. Eu acho Vocês não querem que um jogador com 37, né? O Guerreiro? 35. 35. Que um cara com 35 anos saia correndo. Ele tem que receber a bola e faz o gol. A característica dele é ser matador. Cara, eu me lembro, eu trabalhava... Que sirva ele. Eu trabalhava no Internacional... E eu estava ouvindo uma entrevista, não me lembro o repórter, senão diria, com o Romário. Mas Romário, tu concorda que tu não corre? Concordo.
Concordo. Sabe como é o Romário, né? Sim. Eu não tenho que correr. Mas é que a bola caía no pé Eu do tenho que Romário fazer dentro da gol. grande área, Aí ele meio diz, gol. eu tenho que fazer gol. Na minha cabeça eu vou receber 3 bolas, se eu botar 2 para dentro, tá bom. Quando ele não fazia os 3, né? Sim. Então o Guerreiro é assim, ele precisa de um cara para... Ele fez uma dessas jogando pelo Barcelona... Na véspera de um carnaval. Na véspera de um carnaval. Que o técnico ele disse pra ele, se ele tu combinou fizer- com o Cruyff, não foi? Sim. O técnico disse pra ele, se tu fizeres 3 gols, eu te libero pra tu ires no Ele fez, carnaval no 3 Brasil. ele fez 3 no primeiro tempo. Exatamente. Não, ele fez, eu vou ser mais Ele criterioso. decidiu fez a partida. Ele fez 3 com 35 minutos, caiu no chão, pediu substituição. E foi tomar banho. E aí, na substituição, o Cruyff pergunta pra ele, tá escrito no livro do Cruyff isso, pergunta pra ele o que houve, preocupado, porque era o Romário, afinal de contas era o melhor jogador do mundo, né, e o Barcelona precisava do Romário e tudo mais, e o Romário disse assim, pô, professor, é que o senhor me liberou pelos 3 gols, o meu voo é em 1 hora, eu tô indo. Ele pediu pra sair, porque ele... Mas é a confiança que ele tinha, claro, né, eu entendo o que o Nobrinho tá dizendo pra gente aqui, mas é que também é aquela coisa, né, Nobrinho? Se nós estivéssemos aqui na Europa, talvez, o Paulo Guerreiro tivesse outros 6 jogadores do mesmo nível que ele, em que a responsabilidade se dividiria. O nível que o Paulo Guerreiro atingiu é tão alto que a responsabilidade está toda sobre os ombros dele atualmente. Você quer ver? Ó, Pela expectativa criada. Mas contudo, eu acho que se botasse o Romário, o próprio Romário, que é dos jogadores que eu vi jogar, eu considero o maior, se colocasse pelo menos o mais decisivo. O mais decisivo, talvez. Não o melhor, mais decisivo. Mas eu tenho a impressão que se colocasse o Romário a jogar na área pelo Internacional, ele ia assistir o jogo. O Soares também ia morrer de fome. Eles iam ser centroavantes que iam morrer de fome no Inter hoje. Se a gente for pensar que o Inter, que quem tem para abastecer o Guerreiro hoje no Inter é um jogador só. Só tem o D'Alessandro. Só que aí o D'Alessandro tá com 38 anos, não consegue jogar quarta, domingo. O Internacional não tem um outro jogador que seja o garçom. O Nico Lopes não tem lugar nesse time. Hein? O Nico até pode fazer, pelo que eu vi jogar no Nacional. Ele vai embora. Ele vai embora. Sim, mas e daí? Tem um contrato, só que tu vai embora, o cara para de jogar. Mas é que ele vai embora ontem eu fiz os cálculos aí, hoje é dia 15, vou te lembrar do Barrios né? em 15 dias ele vai embora. No Grêmio. Tá, mas aí eu pergunto, seja o Nico, seja o Potker, aproveitar o que o Potker falou ontem, se não tivesse que dar um tiro até o fundo para marcar o lateral, não seria o Nico, o Potker ou até... ou quem quer que fosse ali do lado que conseguiria auxiliar. Mas esse é o erro do desenho do Internacional. O Internacional precisa de muita gente para ser bengala de lateral. O Inter hoje precisa de uma bengala pro Heitor, o Inter já precisou de uma bengala pro Zeca, o Inter já precisou de uma bengala pro Bruno, pro Fabiano. Mas o Sacha, ele foi muito mal no Internacional também virando assistente lateral, né? Mas o próprio Renato, quando tinha o Pedro Rocha, ele gostava muito do Pedro Rocha, porque ele voltava. Porque o Pedro Rocha fazia a recomposição. E aí era o Everton não entrava, do o Everton não tinha essa característica, aí o Everton assumiu a característica de voltar. O que o Ramiro fazia? O Ramiro entrava pela direita, mas voltava pela esquerda. Eles colocam o D'Alessandro correndo atrás de lateral. Sabe que quando eu vejo o D'Alessandro, Thiago, eu me lembro sempre do final da carreira do Júnior. O Júnior dava a camiseta para ele, toma, vai lá, faz o que tu sabe fazer. Ele não tem que marcar ninguém, ele não tem que correr atrás de ninguém, ele tem que pegar a bola e passar para os outros ou chutar e fazer o gol. E o Júnior fez um monte de gol assim, que é o que eu faria com o D'Alessandro. Jogando de meia. D'Alessandro, tu vai ficar no meio, tá? Os outros vão correr por ti, tu vai pegar a bola e vai pifar os caras da frente. É só isso que ele tem que fazer. Se a gente for fazer um paralelo com o que aconteceu no Grêmio em 2016, quando o Grêmio tinha o Douglas, e o Douglas era mais novo. Exatamente. Mas o Douglas era o primeiro marcador do Grêmio. Primeiro que marcava porque era o primeiro que marcava a saída de bola. Do time, do adversário. Não, mas eu acho que o D'Alessandro não... É que assim, ó, são patamares, né? O Douglas, ele é um jogador espetacular, jogava muita bola, quando jogava bola. Só que ele tinha patamar para se sujeitar a algumas coisas, como, por exemplo, ser o homem do primeiro bote ali na frente, né? Fazer parte de um esquema, né? Saber que ele não era o principal jogador daquele time do Grêmio. O D'Alessandro tem patamar para se sujeitar a isso. Mas aquele esquema favorecia o Douglas.
Mas é que o Douglas... Favoreceria o D'Alessandro. Mas a aceitação do Douglas para uma realidade é muito mais fácil do que a aceitação do D'Alessandro para outra realidade. Ele tem um patamar que ele não precisa se aceitar. Ele é o D'Alessandro, entendeu? Mas ele já aceitou ser banco. Ele já aceitou ser banco. Na Série B ele ficou no banco? Não, 2018. Ele ano aceitou? passado ele foi banco. Ele foi banco. Ele aceitou? Aceitou. A primeira ruinha que deu, ele voltou. Não é que... Entende? São coisas dos patamares. Mas, se chegar pro D'Alessandro, olha só, o que tu prefere? Passar o jogo todo correndo até o fundo para marcar o lateral ou ficar no meio só na boa? Só na boa. Marca a saída de bola se tu der essa opção pro D'Alessandro, ele fica no meio só na boa. Será? Cara, tem uma história do passado, essa aqui para os mais velhos. O Botafogo tinha o Gerson, que botava a bola onde queria, vocês lembram? E o Elton, que era um alemão aqui do Sul, que era ruim, marcava, que era um louco, mas tecnicamente... Aí o Gerson, assim, alemão, tira a bola desse cara e dá para mim, só faz isso. E aí o Elton jogou anos no Botafogo, entende? Tem que ser inteligente para jogar futebol. Um jogador de 38 anos, tu tem que usá-lo com inteligência. Tu não quer que o D'Alessandro vá correr atrás de um lateral, cara. Isso é um erro. E eu acho que além de usá-lo com inteligência, tem que dosar a energia Claro. dele. Então não há problema algum em colocar o D'Alessandro, para mim, assim, aos 30 do segundo tempo ou aos 20 do Não segundo é demérito. tempo. Não é demérito, é a qualidade do cara que tem muita bola no corpo, só que está com 38 anos. Então tem que usá-lo da melhor forma. Naqueles 20 minutos ele vai dar o máximo dele. Vai Até porque o Guerreiro, ele de alguma... vai botar uma bola na gaveta, porque ele vai Exatamente. ter energia para botar essa bola, porque às vezes ele chuta e a bola sai espirrada. E te pra dando todo lado. razão, te Não dando- é qualidade, é que o cara tá exaurido E já. te dando razão, ele entrando, vamos dizer, eu até poria um pouquinho antes, aos Pega os 15. outros cansados também. 15, exatamente, Exato, né? aí nivela. Aí o cara Aí faz a nivela. diferença. Mas eu não sei, tem uma história, eu não lembro E qual na foi o época jogo. do Odair, ele entrou muito assim, em várias partidas ajudou. e Em foi final de jogo. solução. Em final de jogo. Bem, Eu não lembro Volta qual foi o daí. jogo. Uma história antiga do Luxemburgo no Real. Do Sim. jogo que ele acabou cedendo, não lembro se o empate ou a virada. empate contra a Juventus. Empate Fora contra de a casa. Juventus. Isso. Que ele tira o Zidane e o Ronaldo. E depois ele escuta, não. Quando saíram esses dois, perdeu o respeito, né? A gente entendeu que não era mais o mesmo Real Madrid e a Juventus conseguiu empatar. Eu tenho a impressão que o D'Alessandro, quando ele começa, ele tem essa situação também. Todo mundo se preocupa, assim como o Ambiente de Guerreiro. respeitabilidade. Né? Tá. Por mais que o Guerreiro fique isolado, fique sozinho, coitado, tá tísico. É, mas É o centroavante que segura o zagueiro. Exatamente. O cara não vai se frescar porque Tu tem o Guerreiro ali. tu vai segurar o Pedro Lucas? Não, tu nem vai respeitar. Não, o Guerreiro na frente ele impõe. Agora, olha, ele segura o o zagueiro. Guerreiro, Ele segura o esses zagueiro. dias um cara escreveu no titubeou, leva o Twitter, gol. um cara escreveu no Twitter, o Guerreiro jogou 3 Grenais, né? 4 Grenais, e não fez nenhum gol. Aí eu pergunto pra você, como é que ele vai fazer gol, cara? Se não dão a bola pro cara, Não, a e bola tá não aqueles chega. dois caras E aí- bons aí- em cima dele, Não, o Jeromel e e aí o que dias Kahneman. antes, na preleção, o Renato diz, cuida com aquele cara. E fica o Jeromel e o Kahneman os caras assim, ficam de antenadíssimo guarda, em cima do né? cara, cão de guarda, O né? Guerreiro é um Olha aqui, ó, jogador ninguém que joga. chega, né? A bola não Ninguém chega joga nele. com o Kahneman fungando no pescoço. Não é impossível jogar. Agora, claro, se tu Não, tem um mas- jogador do lado que vai, de repente, pô, esse cara Claro. incomoda, vem com a bola, o zagueiro já se perde, porque aí ele vai ter Claro. que sair no cara. Aí o Guerreiro, Mas o centroavante a corpo Vitória consegue. falou que a bola não chega, né? Eu concordo com ela, porque... Mas aí é um problema que inconscientemente ela levanta e que o Inter tem há muito tempo. O Inter, com essa gestão do Marcelo Medeiros, por exemplo, já trocou 4 treinadores. São 4 treinadores que não conseguem fazer a bola chegar? São 6. E me diz uma coisa, Essa gestão 4, né? Não, passou o Zago. Zago e passou o Guto. Isso. O Odair, o Colbachini, agora o Zé Ricardo. Ah, Cobaquini nem conto. Então a gente não Quem- pode quem é contar que trocou? o Odair lá em 2017. Eu vou fazer uma pergunta Eu assim, não- meio... Não, eu entendi, mas não conto, sei lá. Faço uma pergunta meio capciosa, É que nem, assim, é que nem o Lisca. de quem estava fora um 2016. pouquinho dos debates. Quem é que trocou o Odair? Foi a direção ou foi o Rodrigo Caetano? Assim, prioritariamente.
Foi um ato da direção do presidente ou foi um ato do Rodrigo Caetano que conseguiu influenciar de tal forma e trazer o Zé Ricardo? Eu vou deixar essa pergunta para depois, porque eu quero complementar ela com uma questão para o Nobrinho, que talvez só ele possa nos ajudar a responder. Banrisul Digital. Banrisul é o digital, um aplicativo completo para simplificar a sua vida de um jeito que só o cliente Banrisul tem. Baixe e comece a usar hoje mesmo. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Vamos ao recado do Sesc e já voltamos com o Virando o Jogo. Circuito de palestras Conexão de Ideias em diversas cidades do estado. Confira alguns dos palestrantes confirmados. Mais informações no Sesc de sua região. O Sesc da sua região para você também, né, ter a oportunidade aí de acompanhar as palestras. A pergunta do Flávio Valente, eu já aproveito para complementar para o Nobrinho aqui, que a questão é a seguinte: no Internacional, e ele viveu lá um bom tempo, né? Internacional tem se falado muito da questão da zona de conforto do Internacional, né? As mesmas direções, as mesmas pessoas, né? As mesmas gestões, tudo farinha do mesmo saco, vieram todos da mesma ideia, né? Para mim, o Odair saiu porque o Medeiros não tem coragem de demitir o Roberto Melo. Quem tem que sair é o Melo, mas ele não tem coragem de demitir. E, presidente Marcelo Medeiros, eu concordo com o senhor. É muito difícil de demitir o amigo. Não é fácil. Então não contrata o amigo para trabalhar contigo. Não, né? tu contrata, mas se tu tem certeza que ele tem de competência. Que tu vai bom, aí sim. Tu vem por um tempo, o futebol é assim, e se não der, não deu, né? Infelizmente, vamos continuar amigo, vamos fazer churrasco em casa, mas não no trabalho. Mas aqui não vai dar. Se é essa a posição realmente. E acredito que aquilo, tu não contrata nunca alguém que tu não possa demitir, né? Tu não pode fazer isso. Tu não pode ter medo. Esse é o ponto. Não pode ser refém. É que tem várias relações. Vira muita política, né? E a amizade, né? O Inter um negócio. O Inter tem que estar acima dessas relações na minha visão. Mas o que o Nobrinho no intervalo estava colocando, e também é um questionamento meu, eu vendo de fora, assim, o Inter, eu não entendo por que não se dá chances ao Sarrafiori. É que nem tu dizer no Grêmio, como se disse no início do ano passado, que o Matheus Henrique não podia entrar, que o Jean-Pierre não tinha condição de entrar, porque era muito imaturo. Aí o Jean-Pierre, o Renato meio que colocou assim, meio que a contragosto, né? E os dois foram e o Jean-Pierre virou o que virou. Só que o Sarrafiori não incorpora o cara, não dão... Cara, tu é titular agora. E aí ele não joga, e o guri quando entra bem, faz gol, cruza, chuta bem de fora da área. E aí? Eu tenho uma outra tese. E eu até te digo, eu não sei, eu sou honesto, eu não sei se o Sarrafiori é tudo isso que ninguém sabe, que não deixam ele jogar. Mas ele precisa saber. O que eu sei do Sarrafiori é que ele jogou aí minutos, vamos dizer assim, e já fez 4, 5 gols, cara. Então quem faz gol, no mínimo, futebol ganha quem faz gol, né? Ele bate bem de fora da área como ninguém. Ainda é a máxima principal do futebol, né? Chutar para fazer gol. Vou contrapor vocês. Ele tem uma sequência... A gente sempre cobra a questão de dar sequência dos jogadores. O Sarrafiori, ele tem uma sequência de 10 jogos como titular no Internacional. Como titular? Sim. Mas com o time reserva. Em algumas partidas com o time reserva, em outras partidas com o time titular. No início do Campeonato Brasileiro, ele tem uma sequência de 10 jogos. Da primeira rodada contra a Chapecoense, contam 10 jogos que o Internacional atuou. Ele entra ou ele é titular aquele jogo pós-Libertadores. Nos 10 pós-Libertadores. Foi um horror, né? Aí eu fico me perguntando, e eu também lá no início, quando me questionavam lá na madrugada na Grenal, Luciano, o que tu acha do Sarrafiori? Eu digo assim, eu ainda não vi o Sarrafiori jogar bola. Ninguém viu. Eu não sei se ele é tudo que se pinta, ou eu não sei se ele não tem espaço. Agora, eu não consigo aceitar que um jogador de 22 anos, entre aspas, não esteja pronto. Então não podem cobrar do Nonato, que é mais novo que o Sarrafiori. Então não podem cobrar do Eric, que é mais novo que o Sarrafiori. Não podem cobrar do Bruno Fux, não podem cobrar do Heitor, não podem cobrar do Roberto. E aqui rapidinho eu citei 5 que já foram titulares no Internacional. E que são todos eles mais novos que o Sarrafiori. O Pedro Lucas também. O Pedro Lucas é outro.
E futebol, às vezes, é uma questão, tem uma questão emocional também. O jogador, às vezes, ele não tem, por exemplo, o Nonato entrou e ele já vai, parece que assumindo a situação, né? Ele vai para a dificuldade e parece que encara melhor. Personalidade não é todo uma mundo personalidade. O Sarrafiori, de repente, ele vai adquirir essa personalidade, mas jogando no time titular, ganhando experiência. Foi os jogadores do Grêmio também. A gente sabe, Flávio, e vocês sabem talvez até melhor do que eu sobre isso. O jogador que não tem personalidade, às vezes, eu não estou dizendo que é o caso do Sarrafiori, mas aparentemente ele é mais introspectivo, é natural, ele veio de outro país, ele nunca tinha jogado profissional, então tudo isso deve pesar contra ele. Tudo isso atrapalha no futebol, infelizmente. Sim. Porque tu tem que quebrar as barreiras com personalidade, entendeu? E isso aí não é para o futebol, isso aí é para todos os setores. Se tu não tem o mínimo de personalidade para quebrar uma barreira, tu não passa. Te travam, te bloqueiam, né? Não te deixam crescer. Será que o Sarrafiori com o Renato conseguiria jogar? Vamos começar pelo princípio que o Renato não gosta de estrangeiro. Não, porque a gente tem o exemplo do Maxi Rodrigues. Eu acho que ele teve oportunidades. Ele tende a crescer com esse treinador argentino que está chegando aí, o Cudê. Acho que aí nós vamos ver se o Sarrafiori é o que a gente acha ou não é. Bom, pelo menos vamos falar o mesmo espanhol, né? Idade por idade, 22 anos, se for levar em consideração. Lázaro, 17 anos, fez o gol agora, né, que o Brasil ganhou contra a França, 17 anos. Se for falar de idade de cada jogador. Quando o cara tem personalidade, o Galvão entrou na zaga do Inter contra o Palmeiras com 17 anos. Mas o Renier, da seleção que a Vitória está dizendo, da seleção sub-17, ele joga no Flamengo. É verdade. O Flamengo tem 17 anos. O problema, mas também tem uma outra máxima. Tem uma outra, Vinícius Júnior. Não, o Rodrigo. Rodrigo tem 18 anos e joga no Real Madrid. A idade por idade, a Vitória está dizendo. O problema é que muitas vezes o jogador ele é travado pelo próprio clube. Eu brinquei aqui esses dias e eu vou continuar brincando enquanto não for sério. O Internacional tem um menino, que é a camisa 10 da seleção sub-17, o João Peglo. Eu até acho que ele ainda não está pronto, 100%. Ele ainda precisa de mais um pouco de maturação. Só que ele vai chegar em Porto Alegre, vai entrar no elenco principal do Inter e não vai jogar. Porque ele tem 17 anos e ninguém com 17 anos no Inter joga. Tem que encorajar, empoderar esse pessoal, essa gurizada aí. Mas me dá um jogador jovem. Me dá um jogador jovem no Inter que tem essa oportunidade. Pois não, mas o Inter tem que rever essa política. Ele tem que analisar e rever, porque ele está perdendo espaço. E aí, se a gente for pensar que na própria entrevista que o Medeiros deu lá na Grenal, ele fala que quantos garotos da categoria de base do Internacional foram fritados em 2016? Sim, mas aí tu não bota mais ninguém a jogar. Isso aqui que eu vou dizer... Há quanto tempo o Inter, desculpa, está refém, esperando uma possível venda do Dourado um dia? Faz tempo. Isso aqui que eu vou dizer não é uma informação, tá? Sim. Mas eu fiz muitos amigos lá no Internacional e volta e meia encontro com eles e eu perguntei para uma pessoa lá de dentro. E o Sarrafiori, cara... o Odair não gosta dele. Tudo bem que o Odair gosta ou não gosta, cada um gosta de quem quiser. Agora, aí é a hora do seu Roberto Melo conversar. E o Roberto Melo é fraquíssimo. Entende? Isso quem fazia muito bem, para não falar do Inter, era o doutor Fábio Koff do Grêmio. O Fábio Koff conversava, cara. O Fernando Carvalho era bom nisso aí. Sabe? Tem que trocar ideia. O dirigente não é só para dar entrevista, o dirigente é para ajeitar ali dentro do vestiário, entende? É isso que está faltando no Internacional também, comando, sabe? Talvez até com todos os elogios que a gente possa fazer ao Grêmio e à gestão Bolzan, eu acho que às vezes falta essa interlocução com o Renato. Porque o Renato às vezes pega uma ideia, vai e dá com os burros na água, né? O Renato é o único. E aí ele arma a tese que a imprensa está perseguindo tal jogador. Flávio, o Renato é o único profissional do mundo, e não estou falando nem do futebol, estou falando do mundo, que contratou seus próprios chefes, né? Isso não existe. Só o Renato conseguiu essa proeza. Contratar o chefe. Contratou Duda Crefe e Alberto Guerra. Ele disse para eu ficar, eu quero Duda Crefe de vestir futebol. Então ele contratou dois torcedores, né? Porque os caras repetem o que ele diz. Não, mas o Renato, eu não tenho nada contra o presidente Duda Crefe.
Nada contra o Alberto Guerra, são meus amigos, eu já convidei eles para estarem aqui no Virando Então, Jogo. o furo da já bala. estiveram aqui conosco várias vezes, sempre nos respondem, são pessoas maravilhosas. Mas eles são os chefes que o Renato pediu. Isso é uma realidade. Os dois disseram, nós estamos aqui porque o Renato pediu pra gente vir e tal, aquela coisa toda, nossa boa relação com o Renato. Só que eles são os chefes. Não é assim que funciona. Quando é que os chefes vão corrigir o Renato? De que forma e quando? Jamais. Jamais. É até pior do que o Melo ser amigo do Medeiros. Aí o cara insiste no André, agora descobriu que o Luciano é o cara. Mas o Luciano em campo está demonstrando que é muito mais jogadores que o André. É que o Renato... E aí? Olha, ele está falando um colorado aqui, cara. O Renato está amparado por vitórias. Isso Aí cala a boca, É que o resultado respalda ele. Só que amparado por vitórias, aí tu começa a errar achando que tu é o cara, sempre. Tu tem que ouvir também. Peraí, como é que nós vamos construir essa realidade melhor? É que até onde tá bom tem problemas. Tu ganha de 2-0 do Atlético Paranaense aqui, dá um banho de bola do Atlético, aí chega em Curitiba e não consegue fazer frente ao Atlético. Podendo ter 5-6. Aí, por favor. Mas é que algo está errado. Além do amparo de vitórias, tem o fato de ser o Renato. E aí o Diogo fala do Renato ter contratado seus chefes. Presidente Romildo, uma das maiores figuras, a gente pode dizer com tranquilidade, da história do Grêmio. Sem dúvida. Tranquilo. Ele é menor que o Renato. O presidente Romildo Bolzano é menor que o Renato. Aí eu tenho que lembrar uma figura do próprio Rogério aqui mesmo, disse que os dirigentes do Grêmio têm no seu técnico o seu ídolo. E aí é complicado tu ir contra o ídolo, né? Só que tu tem que ir, agora ele é funcionário. É que a ideia... E aí, às vezes, tu tem que bater de frente você precisa ter uma convergência de ideias, conexão dessas ideias, entendeu? Porque se você não tem essa convergência, essa conexão, você acaba se perdendo. E, por exemplo, assim, o presidente Romildo, muitas vezes nós já cansamos de dizer, quando ele se afasta do vestiário do Grêmio, as coisas fogem do controle. Porque o Renato também não sente confiança no controle. Percebe? E ele não consegue controlar, né? Não, mas pensa... Não, ele não Flamengo, sente confiança em quem está respaldando Flamengo e Atlético Paranaense, que são as duas eliminações vexatórias do Grêmio na temporada, uma mais vexatória que a outra, a do Atlético Paranaense já teve um peso porque o Grêmio estava classificado. Mas por favor. E foi eliminado. E a do Flamengo porque o Grêmio tomou 5 do Flamengo fora de casa. São dois momentos da história do Grêmio, dentro do ano 2019, em que o presidente Romildo está afastado do vestiário. Em que ele está buscando eleição, a renovação da sua reeleição, que ele está fazendo um serviço para o Grêmio, que é da compra da Arena, que faz parte do processo, mas o Grêmio não é Arena, o Grêmio é um time de futebol, né? E aí agora ele volta e o que acontece? 5 vitórias seguidas, trocas no time. O Renato precisa também, todo mundo precisa, até o Renato que tem o ego do tamanho dele, precisa, todo mundo precisa de alguém do lado para dar um respaldo. Todo mundo. Dá um respaldo. Mas aí seria a figura do Guerra e do Prefe, né? Que não dão. Não consegue. Bom, mas o aí tem um respaldo problema, alerta, né? Porque o presidente ele precisa cuidar dessas outras questões. Mas aí a gente entra, infelizmente, nos clubes também, tem essas questões políticas que são muito complicadas. Assim como o Inter tem o Roberto Melo, o Grêmio também tem os seus Dudas Crefes e o próprio Guerra, que agora eu me sinto esclarecido pela situação que até então eu não dominava tanto. E me parece que é isso aí, né? Também eu acho muito complicado, o Grêmio ganha o Grenal, aí depois tem 2 jogos, que é o CSA e a Chapecoense, e assim o nível cai lá embaixo. Assim, eu não entendo como é que tu não consegue focar o jogador. E o próprio Renato disse que eu não consegui demovê-los para outra situação para que eles se comportassem melhor, assim, em termos anímicos, em termos táticos. O problema Grêmio ganha assim no detalhe as duas partidas. Tem 2 lados bons disso, de tu ter uma referência, de tu ser uma referência. Quando tu és uma referência, quase que tradicionalmente os teus erros eles passam, porque as pessoas te observam e só ficam captando aquilo que é de bom para ti, que é bom de ti, né? Mas também tem o lado ruim, né? Que é justamente esse. Tu não capta as coisas ruins, tu não observa as coisas ruins, porque a referência ela quase que tradicionalmente só te passa coisas boas, né? E é bom ser uma referência, é bom. Só que o Renato é uma referência que tem defeitos, como todas as referências do mundo têm defeitos. Só uma referência não tem defeito.
o CIE, que é uma referência em estágio, aprendizagem e programas sociais que transformam vidas há 50 anos. Uma história de infinitas oportunidades. Conheça e participe dos programas do CIE. Vamos ver o recado que o CIE tem para você também. Há 50 anos, o CIERS trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1.800.000 jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50 mil empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CIERS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional, visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Conheça mais sobre todos os programas do CIE. CIE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. E ligando, né, para o CIE no 3363.000 ou então acessando o site ciers.org.br, você também tem todas as oportunidades lá à disposição de você. Acesse o site do CIE ou ligue para ter a oportunidade de encontrar um estágio perfeito para você. Virando o jogo está chegando na sua reta final, já eu queria aproveitar a presença da Vitória por aqui. Tem transmissão daqui a pouco, 13h30, né? Isso, a transmissão na verdade começa às 3 horas e o jogo começa às 13h30. Vai ser Grêmio e Brasil de Farroupilha, no estádio Vieirão de Gravataí. E vai ser um jogaço, né? Tá valendo a 10ª rodada do Gauchão Feminino. É um time que tá indo bem parelho, né? No último jogo, se não me engano, foi 2-0, né? Que foi o último jogo entre eles. Vai ter narração com Júlio Lemos, comentários com Pedro Henrique e a reportagem com Guilherme Paz. O Campeonato Gaúcho está na 10ª rodada já? 10ª rodada. O Grêmio e Inter estão em grupos diferentes? Ou é o mesmo grupo? Não, é o mesmo grupo, já estão para semifinal, né? Vai ser final única em Ijuí. Pois é, o Campeonato Gaúcho Feminino, que nós tivemos 2 grenais, o primeiro, a cachapante vitória do Inter, né? Contra o Grêmio, e depois o segundo foi um empate, né? Empate. 0-0. 0-0. O Grêmio teve as melhores chances, né? Porque o Grêmio jogou totalmente desfalcado, né? No primeiro. Eles fizeram um gol, só que daí o Bandeirinha anulou o gol que estava impedido. O Grêmio... Ia ser o primeiro gol que a equipe do Internacional ia levar no campeonato? Sim, eles não sofreram nenhum gol ainda. E tem o quê? 67? Né? Mais do que... Nossa, o Campeonato Gaúcho, né, feminino tem a força da dupla Grenal, inevitavelmente. Né, surpreende o ainda é uma construção, né? Eu acho que o trabalho... feminino eu acho que esse trabalho que a RDC TV faz de estar com os direitos de transmissão da competição e dar a oportunidade de transmitir os jogos já faz o incentivo. Claro. Né? Eu já assisti algumas rodadas, né, algumas transmissões, e o número de pessoas que assistem às transmissões, ele é bastante expressivo. E isso é bom, porque é o sinal que também as pessoas têm interesse em acompanhar. Com certeza, o Grenal foi 150 mil visualizações só pelo Face. Tirando o Twitter, que nós temos bastante audiência, YouTube, a própria NET, né? São vários canais. 150 mil visualizações é muita coisa. Temos que caminhar para o futebol feminino ser preliminar dos jogos do Campeonato Brasileiro da Série A, por exemplo. Se tentou fazer isso com o Grenal, né? Porque ia ter os 2 Grenais no mesmo dia, um ia ser às 13 e outro às 6, só que não deu, ficou inviável e daí passaram para o sábado um dia antes. Mas agora eu acredito que mesmo sem isso, que seria interessante, bem importante para gerar o interesse, o futebol feminino ele vem numa crescente e eu acredito que vai decolar, principalmente porque agora a gente está começando a ter categorias de base. Isso faz muita diferença. Claro. A gente tem muito clube hoje que no masculino é de Série A que não tem base no feminino. Então tu pegar o atleta, a atleta, bom, agora tu é profissional, vai. Eu não gosto muito dessa questão da obrigatoriedade, mas acho que ela ajuda, né? Os clubes terem a obrigatoriedade de ter o futebol feminino, por exemplo, para disputar a Libertadores. Eu sou um pouco contrário a tudo que é obrigado, mas ajuda o futebol feminino, né? Ajuda. E a maior prova de que as transmissões de futebol feminino têm dado resultado é a prova de que outras emissoras, né, querem comprar os direitos de transmissão do futebol feminino. Sinal que está tendo audiência. Vieram incomodar já aí, eu estou sabendo. Né, o grande Ura lá, diretor de futebol do Grêmio, ex-jogador da história do Grêmio. Né, o Ura não tem muito
né, assim, papas na língua, ele vai falando, né? Então, ele, né, deu entrevista para nós lá na Grenal, certa feita, e falou sobre isso, né? Preocupado também pelo fato do futebol feminino, porque daqui a pouco se gera uma briga muito grande, aí ninguém mais quer, aí pode até ficar solto no mercado, e é uma coisa que eu entendo o lado dele, ele não quer que se solte no mercado, né? Eu acho que a RDC faz esse trabalho perfeito aí de ficar mantendo também o futebol feminino. A transmissão acontece a partir das 3 da tarde, então, como a Vitória destacou, o comando é do Júlio Lemos. Flávio Valente, Luciano Coimbra, Vitória Caroline, Giovanni Oliveira e Nobrinho, José Evaristo Villa-Lobos aqui conosco. Muito obrigado por estarem conosco nesse feriado, no Virando o Jogo. A programação da RDC permanece, nós voltamos na segunda-feira para repercutir, né, os resultados da dupla Grenal. Tem jogo da Seleção Brasileira também daqui a pouco. Tudo isso e muito mais na segunda-feira, 1 da tarde, aqui na RDC TV. Tchau! Virando o Jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul.